Fala, seus viciados em Pokémon. Hoje eu decidi zerar Pokémon Fire Red só com tipo água porque eu não tenho nada pra fazer. Então bora pra gameplay. Então eu já comecei pegando um Squirtle, achou que eu ia pegar o quê? Um Charmander? Agora vamos ter nossa primeira batalha contra o rival. Eu dou um Tackle e ele revida com um Tackle. A batalha continua com apenas tecos. Até que ele errou um ataque assim, me dando a vitória. O primeiro ginásio foi bem fácil. Eu uso o Water Gun e levo o Geodude com um golpe. O mesmo acontece com o Onix. Um golpe é o suficiente para acabar com a luta. E assim nos conseguimos a primeira insígnia. Após algumas batalhas, o nosso Squirtle evolui para um Wartortle. Então, novamente, a gente enfrenta o nosso rival. Eu uso um Water Gun e ele joga areia na minha cara. E assim repetidamente até ele cair. Após isso, ele usa um Bulbasauro. E eu ataco com Bite. Ele falhou todos os ataques até chegar ao fim da sua luta. Mas o inútil do Squirtle começou a errar todos os ataques. E o alface ambulante começou a me acertar. O desgraçado me bota pra dormir. Então ele dá um canudo pro Squirtle e me derruba. Depois eu volto pra jantar o alface. Eu uso o Bite até ele cair. Depois ele joga o Pidgeot pra mim terminar o serviço. Após isso ele manda a bosta de um Rattata. Quem usa essa merda? E obviamente é obliterado pelo meu Squirtle. Agora ele manda um Abra que não consegue fazer merda nenhuma. Então a gente vence o rival. Agora vamos decidir quem é o melhor usuário de água. Eu uso Bite e ele aumenta sua defesa. E ele cai. Agora vamos enfrentar a versão maior dele. Ele me faz ver estrelas e eu derrubo ele com 2 Bites. Então nós conseguimos a nossa segunda insígnia. Agora nós vamos pegar na vara desse cara. E vamos pescar a janta do dia. Capturamos o nosso segundo Pokémon. Não que ele sirva pra muita coisa. Agora vou deixar ele com esse velho até ele evoluir. Galera, o meu peixe virou uma cobra grande e grossa. Então eu ensino o Water Pulse pra ele. Não aguento mais ver esse cara. Ele bota o passarinho e eu boto a minha cobra. Eu uso o Water Pulse e o animal toma dano sozinho. Então ele cai. Então ele manda o rato, só que gordo dessa vez. Então eu derrubo ele com 2 Water Pulse. Agora ele lança um Kadabra. Eu uso o Water Pulse e ele usa Confusão. E no segundo Water Pulse eu derrubo ele. Agora ele manda o alface ambulante, só que segurando uma flor agora. E de novo o desgraçado me bota pra dormir. Ele suga a minha vida e me derruba com um Cant. Então eu mando o Wartortle e uso o Bite. Eu uso o Bite de novo e o arrombado me bota pra dormir. Ele quase me derruba, mas eu acordo e derrubo ele com um Bite. Então eu venço o rival de novo. Após fazer uma massagem no velho por trás, ele me dá um iPhone, quer dizer, o Cut. Chegando no ginásio elétrico, eu mando o Gyarados e ele manda uma Pokébola. Eu derrubo ele com 2 Bite. Então ele manda um Pikachu e eu derrubo ele com um Dragon Rage. Então ele manda um Raichu e eu uso o Dragon Rage. Ele quase me derruba com um Thunder Shock. Porém eu venço a batalha com um Dragon Rage. Assim conseguindo a terceira insígnia. Após isso o Wartortle evolui para Blastoise. Agora nós vamos enfrentar o Giovanni com essa calvície enorme. Cada um mostra a sua cobra para ver qual é maior. E eu derrubo ele com um Water Pulse. Então ele manda um Rhyhorn e eu derrubo ele com um Water Pulse de novo. Ele manda um Kangaskhan e eu uso o Weight Pulse. Então eu mando consecutivos Water Pulses até ele cair. E nós vencemos o Calvo. Agora vamos lutar contra esse fracassado de novo. Eu uso Bite e ele usa Furacão. E após 2 Bites o Pidgeotto cai. Então ele mostra que a cobra dele é igual à minha. E eu uso Dragon Rage e ele um soco. Mas ele não tanca o segundo Dragon Rage e cai. Agora ele manda um Growlite. Mas o coitado cai em um Water Pulse. Então ele manda um Kadabra. Mas o fracassado também cai com um Water Pulse. Agora ele manda o Ivysauro e o arrombado me bota pra dormir de novo. Eu odeio esse alface. O desgraçado joga folhas em mim enquanto eu durmo. Mas quando eu acordo, ele é obliterado por um Dragon Rage. Agora nós vamos pegar na super vara desse cara. E vamos capturar nosso terceiro Pokémon. Agora vamos capturar nosso quarto Pokémon. Na verdade, esse fugiu e eu peguei outro, mas o animal esqueceu de gravar. Agora vou ensinar o Surf para o Blastoise. Vamos enfrentar outro ginásio. Ele manda um Koffing e eu derrubo ele com um Surf. Agora ele manda um amontoado de Gosma.
e eu uso o Surf, e ele usa Minimize. Ele me deixa envenenado. Eu uso Surf mais erro, e ele continua usando Minimize. Porém, com apenas mais um Surf, eu derrubo o amontoado de bosta. Agora ele usa um Coffin de novo, mas cai com um Surf. Agora ele manda um Weezing. Ele tanca um Surf e me derruba. Então eu mando o meu Guiarados. Ele usa uma poção e eu uso Dragon Rage. E assim consecutivamente, até ele cair. E assim conseguimos mais uma insígnia. Vamos enfrentar o ginásio de grama. Eu uso o meu peixe com chifre e deixo ele confuso. Ele me paralisa. O guloso suga metade da minha vida e eu dou uma chifrada nele. Mas ele me derruba com ácido. Então eu mando ao meu Rorsia e uso o Twister. E agora o arrombado suga a minha vida inteira de uma vez. Eu mando o Blastoise e uso o Bite. E ele recupera toda a vida, mas ele não tanca 2 bites. Então ele usa uma bola de miojo, mas cai com um Bite. Ele lança uma flor com pernas, eu uso Bite e ele me paralisa. Ele suga minha vida e eu uso Bite. E assim consecutivamente, até ele me derrubar. Então eu mando o Guiarados e levo ele com um Dragon Rage. Conseguimos mais uma insígnia. A nossa Rorsia evolui para uma Sidra. Vamos enfrentar o Calvo de novo. Ele manda um Nidorino, mas o coitado cai com 2 Surf. Então a mãe do Nidorino vem tirar satisfação. Eu uso o Surf e ela me dá uma barrigada. Mas o segundo Surf ela não tanca e vai de arrasta. Agora ele manda um Kangaskhan. Eu uso o Surf e ele usa Mega Punch. Ele cai no segundo Surf me deixando com nada de vida. Ele manda um High Horn e o corno me dá 2 chifradas. Eu mando o meu Gyarados e levo ele com um Water Pulse. Assim vencendo o Calvo do Giovanni mais uma vez. Agora vamos enfrentar o ginásio psíquico. Um Surf é o suficiente para derrubar o fracassado do Kadabra. Agora ela manda um palhaço e eu uso o Surf que leva quase toda a vida dele e ele regenera sua vida. Porém ele cai com mais 2 Surf. Ele manda um Venonat. Eu uso o Surf e deixo ele como nada de vida e ele usa Confusion. Mas mesmo recuperando sua vida, ele cai no segundo Surf. Ele manda um Kadabra e o meu Surf acabou. Ele aumenta seu ataque e eu uso o Bite. E assim sucessivamente até ele cair. E assim conseguimos mais uma insígnia. Agora eu vou capturar um pato com dor de cabeça. E ele evolui para Golduck. Agora vamos enfrentar esse velho careca. Eu peguei um Lapras na equipe Rocket, mas o animal esqueceu de gravar. Eu uso Surf e ele Fire Blast que quase me leva. Mas eu acabo queimando e caiu. Então eu mando o Golduck. E com um Surf a Ponyta vai de arrasta. Então ele manda a Ponyta numa posição diferente. Ela usa Fire Blast e eu uso Surf. Porém eu fico queimado. Mas ela não tanca o meu segundo Surf. Agora ele vai mandar um Arcanine. Então eu mudo pro Blastoise. E com apenas um Surf o cachorrão vai de base. Assim conseguindo a insígnia de fogo, esse calvo veio me encher o saco de novo. O High Horn dele cai com um Surf. Então ele manda um Dugtrio, ele usa Terremoto, mas cai com um Surf também. Então ele manda a Nidoqueen e ela me derruba com um Terremoto. Eu mando a Sidra e derrubo ela com um Surf. Então o marido dela vem tirar satisfação, mas leva um Surf na cara. O fracassado caiu com um golpe. Ele manda um High Horn, mas também não dura muito em campo. Mas e aí Giovanni e essas 2 entradas vai no cinema? De novo esse cara. Ele manda o Pidgeotto e eu o Golduck. Ele usa ataque rápido e eu Surf. Eu acabo caindo. Então eu mando o Lapras. E já meto um Ice Beam pra ele ficar esperto. Ele não tanca e cai. Ele manda um High Horn. Mas o arrombado não dura nem 2 segundos em campo. Agora vamos ver como o nosso alface cresceu. Eu uso o Ice Beam e congelo ele. Uso o Ice Beam de novo. Mas ele acorda e leva o Lapras. Então eu mando o Gyarados. Eu uso o Dragon Rage e ele Razor Leaf. E ele cai no segundo Dragon Rage. Agora o invejoso joga o Pokémon igual o meu. Eu uso Dragon Rage e ele dança da chuva. Agora ambos usam Hydro Pump. Eu erro o golpe e ele usa Hydro Pump. Agora eu uso Dragon Rage e ele usa Hydro Pump. E ele cai no segundo Dragon Rage. Agora ele manda um Growlite, mas ele cai com um Hydro Pump. Ele manda um Alakazam. Ele usa Confusão e me derruba. Vou mandar o Sidra. Ele usa Future Sight e eu uso Surf.
e ele me derruba com um Psychic. Então eu mando o meu peixe monochifre. Ele não tem certeza da traição. Eu uso Surf e ele Psychic. Ele não tancou o segundo Surf. Derrotamos esse cara pela 1000ª vez. Agora eu ensino Fire Blast para o meu Gyarados. Sim, eu vou ensinar um fucking poder de fogo pro meu Pokémon de água. Qual o sentido disso, eu também não sei. Também vou ensinar Blizzard para o meu Blastoise. Então, finalmente, chegamos na Elite Four. Ela manda o Lucas Neto e eu mando o peixe monochifre. Eu deixo ele confuso e ele usa Surf. Eu dou uma chifrada nele e ele se machuca. E assim sucessivamente até ele se curar. Então eu dou uma chifrada nele e deixo ele confuso. Eu dou uma chifrada nele e ele usa Blizzard. De novo eu dou uma chifrada nele e ele usa Surf. Eu deixo ele confuso. E chifro ele até ele cair. Agora ele manda um Cloyster, ele faz nevar e o meio corno erra. O inútil do meu Pokémon começa a errar tudo e ele usa Spike. Ele usa proteção e o meu Pokémon segue tomando dano pro gelo. O arrombado do meu peixe inútil continua mirando no vento e ele usa Underwater. Eu finalmente acerto um supersônico e ele me finaliza com o gelo e um Underwater. Que Pokémon inútil do caralho. Então eu mando o Blastoise. Eu uso Bite e ele Underwater. Eu tenho certeza que esse Pokémon é um Gastly dentro de uma casca. Então eu derrubo ele com mais 2 Bites. Ele manda um Slombro. Eu uso Bite e o Comédia boceja. Eu uso Bite de novo. E o arrombado do Blastoise decidi tirar um cochilo no meio da luta. Mas quando eu acordo, eu levo ele com um Bite. Ela manda uma Jinx. Eu uso Bite e ela pede o meus Blastoise em namoro. E como resposta, o Blastoise mete uma mordida nela. E de novo, o arrombado decidi tirar um cochilo. Ela quase me leva com um Ice Punch. Mas eu acordo e uso Bite e caiu no segundo Ice Punch. Eu mando o Gyarados e uso o Strength que leva metade da vida dela num golpe. Ela não tanca o segundo Strength e vai de arrasta. Ela joga um Lapras. Eu uso Strength e ele me deixa confuso. Eu uso Strength e ele Ice Beam. E assim consecutivamente até que ele não tanca o quinto Strength e cai. E assim vencemos a primeira desafiante. Agora vamos enfrentar o desafiante do tipo pedra. Ele manda um Onix e eu o meu peixe monochifre. O inútil cai com um Surf. Então ele manda um Hitmonchan. Eu uso Surf e ele Sky Uppercut. Então eu dou uma chifrada nele e caiu com outro Sky Uppercut. Eu mando o Sidra. Eu uso Surf e ele Sky Uppercut. Ele fica envenenado e cai com o veneno. Então ele manda o Hitmonlee. Ele me dá um Mega Kick e eu caiu. Então eu mando o Gyarados. Eu uso Fire Blast e ele Mega Kick. Ele se queima com o meu Fire Blast. De novo eu uso Fire Blast e ele Mega Kick. Então eu uso Hydro Pump e ele cai. Então ele manda o 4 braços do Ben 10. Eu uso Fire Blast e ele Rock Tomb. Mas o Gyarados não tanca o segundo Rock Tomb. Então eu mando o Golduck. Eu uso Surf e ele faz uma careta e come uma frutinha. Eu uso Surf e ele erra o ataque. De novo eu uso Surf e o arrombado recupera toda a vida. Eu continuo usando Surf. E o desgraçado me derruba com um golpe. Então eu mando o Lapras. Eu uso Surf e ele erra. De novo o desgramado recupera a vida. E me derruba com um golpe. Eu não aguento mais esse cara. E finalmente, eu derrubo esse filha Duma com 2 Surf. Agora ele manda um Onix que não dura nem 3 segundos. E finalmente derrotamos ele. Agora vamos derrotar essa idosa que já era pra estar aposentada. Ela manda o meu Pokémon favorito, o Jengar. Ele usa Double Team e eu Bite. Ele me envenena. Ele usa Double Team e eu Bite. Ele regenera toda a vida. Esse arrombado já usou tanto Double Team que já tem o instinto superior. Ele me derruba com um Shadow Punch. Então eu mando o Sidra e derrubo ele com um Surf. Ela manda um Golbat agora. Eu erro o ataque e ele usa Bite. Como um Pokémon bosta desse consegue ser tão forte? Eu mando o Gyarados. Ele usa Air Cutter e eu uso Fire Blast. Não faz nem sentido esse bicho ser tão forte. Ele se queima com o meu Fire Blast. Então eu derrubo ele com o Outer Pulse. Agora ela manda um Arbok. Eu uso Hydro Pump e ele me derruba com um Sludge Bomb. Então eu mando o Golduck pro campo. Eu desativo o ataque dele e ele usa Ácido. Eu uso Surf e ele usa Bite.
Então eu derrubo ele com um Surf. Ela vai mandar outro Gengar e ele me derruba com um Sludge Bomb. Então eu mando o Lapras. Arrombado me bota pra dormir. Também já não gosto mais dele. Ele usa Nightmare e Shadow Ball. Eu acordo e dou um Surf nele. Ele come uma frutinha e eu dou outro Surf só pra ficar esperto. Mas o arrombado recupera toda a vida e me derruba com ácido e veneno. Então eu mando o Monochifre, que foi o que restou. Ele usa ácido e eu derrubo ele com um Surf. Agora ele manda um Haunter. Eu deixo ele confuso e ele erra. Agora o animal enfia um prego na própria cabeça e eu uso Surf. Ele bota o olho no meu peixe e eu derrubo ele com um Surf. Derrotamos a velha caquética. Agora vamos enfrentar o Mano dos Dragões. Ele mostra a cobra dele e eu mando o Blastoise. Ele usa Bite e eu uso Blizzard. Eu erro e ele usa Dragon Rage. Ele usa Dragon Rage e eu tiro metade da vida dele como um Blizzard. Mas o filho Duma recupera toda a vida. Eu uso Blizzard e ele me derruba com um Hyper Beam. Então eu mando o Golduck. Eu uso Surf e ele erra o ataque. Ele tira metade da minha vida com um Hyper Beam e eu uso Surf. Ele não tanca o segundo Surf. Agora ele vai mandar um Dragonair e eu vou trocar pro Lapras. Eu tiro mais da metade da vida dele com um Ice Beam e ele usa Hyper Beam. Mas ele cai no segundo Ice Beam. Agora ele vai mandar um Aerodactylo e eu vou mudar pra Sidra. Ele usa Ancient Power e eu uso Surf. Ele cai no segundo Surf. Agora ele vai mandar um Dragonite. Eu uso Surf, mas antes de atacar ele me derruba com um Outrage. Mas ele sai envenenado. Então eu mando o Lapras, que não consegue fazer merda nenhuma. Então eu mostro a minha cobra pra ele. Eu uso Strength e ele usa Outrage. Ele toma dano pro veneno. Eu uso Strength, ele toma dano da confusão e come uma frutinha. O filho Duma toma uma poção e recupera toda a vida. Ele usa Hyper Beam e eu Strength. E com mais 2 Strength eu derrubo esse dragão gordo. Agora ele vai mandar outro Dragonair. Eu uso Strength e ele me derruba com um Outrage. Eu uso o Golduck e desativo um golpe dele. Eu uso Surf e ele me derruba com um Hyper Beam. Agora eu mando o Monochifre, que foi o que sobrou. E derrubo ele com uma chifrada. Derrotamos o desafiante de dragão. Meu Deus, esse cara tá até aqui, não aguento mais olhar pra cara dele. Ele manda o Pidgeot e eu mando o Blastoise. Ele joga areia na minha cara e eu uso Blizzard e congelo ele. Ele usa Aerial Ace e eu derrubo ele com um Surf. Ele vai mandar o Venossauro e eu mudo pro Gyarados. Olha o alface de novo aí. Eu uso Fire Blast e ele deixa de dia. E eu derrubo ele com mais um Fire Blast. Agora ele manda um Raidon. Eu uso Hydro Pump e ele faz uma careta. O desgraçado recupera a vida e eu uso o Alter Pulse. Ele usa Takedown e eu derrubo ele com um Hydro Pump. Agora ele vai mandar um Alakazam e eu troco pro Sidra. Mas o desgramado me derruba com um Psychic. Então eu mando o Gyarados. Ele usa Reflect e eu uso Hydro Pump. Ele usa Psychic e eu uso o Alter Pulse. Mas meu Gyarados não tanca o segundo Alter Pulse. Eu mando o Blastoise. Ele usa Psychic e eu uso Surf. O arrombado recupera toda a vida e eu uso Surf. Ele prevê o futuro e eu uso Surf. Ele toma uma poção. Mas ele não tanca 2 Surf e vai de base. Agora ele vai mandar um Gyarados e eu troco pro Lapras. Eu tomo dano da alma do Alakazam. Ele usa Dragon Rage e eu deixo ele confuso. Ele usa Dragon Rage e eu uso Ice Beam e congelo ele. Eu dou consecutivos Ice Beam pra ver se ele cai. E o arrombado regenera toda a vida. Eu uso Ice Beam e ele usa Dragon Rage. Eu deixo ele confuso. O animal se machuca sozinho e eu uso Ice Beam. Mas ele me derruba com um Trash. Então eu troco pro Monochifre. Ele usa Trash e eu erro o ataque. Ele se machuca sozinho e eu dou uma chifrada nele. E ele cai na terceira chifrada. Agora ele manda um Arcanine. Ele usa Extreme Speed e eu uso Surf. Ele cai com um golpe. Então nós derrotamos esse fracassado mais uma vez? Então galera, deixem o like se vocês querem mais vídeos assim. Comentem outros desafios de Pokémon pra mim trazer pra vocês. Então é isso, se inscreve no canal, aproveita e pega no meu pau.